Meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de alegria de nós podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, para nós adorarmos ao nome do Senhor. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Amém. Nos diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouça a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras à sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém? Por gentileza, tomai o assento, adorando ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez nós podemos estar reunidos aqui na casa do Senhor para glorificar e bendizer ao seu santo e bendito nome. Temos a certeza que Deus
Ele está no nosso meio e nós cremos que através da glorificação, da adoração, no momento em que nós começamos a bendizer e enaltecer ao seu santo e bendito nome, Ele começa a trabalhar em nosso favor. Ele começa a movimentar as águas que estavam paradas e começa a abrir portas que estavam fechadas. Assim nós cremos, através da adoração. A palavra do Senhor diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que esta noite, mais uma vez, você veio com o coração disposto a adorar verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. E nós temos a certeza que Ele está disposto a falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Esse texto que ora nós acabamos de ler no livro do Êxodo, capítulo 4, ele relata uma das muitas histórias acerca de Moisés. Todos os irmãos que estão aqui, os obreiros que estão à minha retaguarda, que são leitores da Bíblia, ávidos por conhecimento e alguns com mais entendimento até do que eu, tenho a certeza que em algum momento da vida ministerial, ou em alguma reunião, ou em algum culto, já leu e já ouviu alguém falar acerca desta passagem, deste texto sagrado. E eu quero com os irmãos em rápidas palavras extrair algumas lições para o nosso aprendizado e para a edificação da nossa vida espiritual. Todos nós sabemos que o povo estava no cativeiro. Deus, por sua vez, vai levantar a Moisés. O povo estava cerca de 400 a 430 anos escravizado pelos egípcios, mas em um dado momento da história, quando nós lemos o capítulo de número 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver que uma mãe, querendo proteger e guardar o seu filho, vai colocá-lo dentro de um cesto de juncos e colocá-lo nas águas, ao ponto de ele vencer e passar e ser encontrado pela filha de Faraó. Ele cresce, estuda, se forma nas melhores universidades, para nós entendermos, da época do Egito. E agora ele faz parte de toda aquela, podemos dizer, daquele reinado. Só que as orações, o clamor do povo que estava no cativeiro começa a subir até diante do Senhor. E chega o momento em que Moisés vai ver a aflição do seu povo. A Bíblia diz para nós que chega o momento em que ele vai matar um egípcio, esconde ele foge para o deserto e lá ele vai ter um encontro com o Senhor. Permita-me abrir um parêntese aqui e fazer uma primeira aplicação às nossas vidas. Quantos de nós em algum momento já não nos encontramos com Moisés, fugindo do Egito e fugindo de tudo e de todos, mas houve um momento em que nós encontramos com a sarça ardente no nosso caminho. A sarça ardente era o próprio Deus. E nesta noite aqui estão os salvos que encontraram no meio do deserto, fugindo de perseguição, fugindo da depressão, fugindo da enfermidade, fugindo do câncer, fugindo do crime, fugindo de adversidades. Você se encontrou com a chama viva, e do meio da chama viva ele chamou o seu nome e disse: venha para cá, se achegue a mim, tire as sandálias dos seus pés que você trouxe do Egito. Ele estava dizendo: tire o pecado, tire o erro, tire a prostituição, tire a fornicação, tire o adultério e se achegue
para a fonte que se chama Jesus de Nazaré. Nós somos atraídos no deserto por esta chama. Esta chama que, apesar de queimar, não se consumia. E fomos atraídos por ela. É por isso que esta noite nós estamos aqui. É por isso que nesta noite nós viemos com o coração ávido para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. É por causa da chama, é por causa do fogo, é por causa da presença. Nós até tentamos em alguns momentos fugir, mas não tem como. Somos atraídos pela chama. Somos atraídos pelo fogo, somos envolvidos novamente por esta presença que para nós é tão gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ao ser atraído pela sarça que queimava, mas não se consumia, e ao ouvir as orientações de Deus, no capítulo em que nós lemos, Deus vai conceder poderes a Moisés, pelo simples fato dele dizer: Deus, ao chegar lá e dizer o que o Senhor me disse, eles não crerão em mim. Moisés, pois não tem problema não, eu vou mostrar os meus sinais. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite. Você pode estar até igual Moisés dizendo: Deus, ninguém vai acreditar no que eu vou dizer. Mas Deus, esta noite, através desse baixinho aqui, está influenciando a dizer a você. Ele vai revelar os seus sinais. Ele vai revelar o seu poder. Ele vai revelar a sua graça. E ao falar, as pessoas darão crédito. Não é porque você é bom, não é por causa da sua retórica, não é por causa da sua homilética, não é por causa de nenhuma técnica humana, mas é pela revelação do poder dele, é pela revelação da sua glória. E a última que nós vemos no versículo de número 2, ele diz: e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E aqui nós podemos pegar este ponto de interrogação. E quando nós começamos a folhear os evangelhos, a folhear a Bíblia, nós vamos identificar que algumas pessoas, apesar de terem muito pouco, mas sempre tiveram alguma coisa. No Antigo Testamento, quando é multiplicado o azeite e a farinha, ela tinha um pouquinho, mas tinha. Quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos ver que a multidão estava reunida e as pessoas estavam preocupadas o que iria se alimentar, pois estavam a ouvir a Jesus já há algum tempo. E de repente aparece uma criança, trazendo consigo alguns pães, alguns peixes. E alguém diz: o que é isso para tantos? A Bíblia diz que Jesus, no mesmo instante, pega, eleva ao Pai a oração. E naquele momento os discípulos começam agora a distribuir. Mas alguém tinha algo na mão. Será que você já está entendendo? Eu quero dizer para alguém aqui que tem apenas um pouquinho, mas tem algo na mão, que está dizendo: eu não sou nada, mas tem um pouquinho, tem algo que está guardado ainda. Deus, esta noite, pela sua infinita graça, está dizendo aos nossos corações: é pouco, mas ainda tem. É pouco, mas ainda tem. Não se preocupa não, que desse pouco eu vou fazer brotar. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Mas a pergunta fica:
O que tens em tua mão? O que é que você tem? Será que você vai daquele dia chegar e dizer: eu não tenho nada? Senhor, eu sou o menor do menor do menor dos menores e eu não tenho nada. A pergunta de Deus a Moisés continua a ser a pergunta a todos os seus servos: o que tens em ti disponível para eu usar? O que é que você tem esta noite para que Deus possa usar? O que tens para o uso prático de Deus? Pode parecer insignificante, como o cajado que Moisés carregava. Alguém poderia olhar para ele ao chegar diante de Faraó e dizer: isto é insignificante. E para nós também, quantos olham e diz: esse rapaz, esse irmão, esta irmã, o que ele tem é insignificante. Mas insignificante, presbítero José da Luz, para quem está olhando, mas para Deus é coisa grande. É o que Ele vai usar. Quantas das vezes as pessoas nos julgam e nos vê pelo nosso modo de falar, pela roupa, pelo caco, pelo trabalho que tem, e diz: ele é grande, ela é grande. Mas Deus às vezes está dizendo: não é grande. Mas a pergunta é: o que tens em tua mão? O que tens nesse momento? O que tens agora? Dotes musicais? Você tem a facilidade, você tem a destreza, tem este dom dado por Deus de pegar um instrumento e na mesma hora, e no mesmo instante, ou ao decorrer do tempo, desenvolvê-lo. Você tem uma voz excelente. Você, ao pregar, todo mundo observa: que voz bonita. Eu creio que todos os irmãos assistiram à pregação do pastor Adão Costa. Pregação mente fenomenal. Quem sabe alguém olha para ele e diz: eu queria ter uma mente dessa. Eu queria ter a capacidade intelectual que ele tem. Mas Deus está perguntando: o que você tem? Deus não está perguntando o que o seu irmão do lado tem. Deus está perguntando: o que você tem? Tem uma mente privilegiada? Você tem bens? Tem espaço físico? Prática de ensino? Você tem um trabalho no escritório? Você tem tecnologia? Você tem o que para Deus? Você tem talentos, dons naturais? É o que Deus, neste momento, Ele quer usar. Eu convido você a se colocar de pé. E a minha oração a Deus neste momento é que Ele venha despertar, assim como está escrito, acerca dos dons espirituais. Que Deus, Ele venha despertar no seu coração e na sua vida. Você pode não ter muito, mas você tem alguma coisa. Você pode ter uma oração. Você pode não pregar, mas tem uma oração. Você pode não ter uma vida intensa de oração, mas você tem um louvor. Você pode não ter muitas coisas, mas alguma coisa você tem para oferecer a Deus. E esta noite Deus, Ele quer despertar este talento, estes dons naturais que você tem para usar para a glória do seu nome. Eu convido você nesta noite a fechar os seus olhos. E se você estiver necessitado de uma oração, eu convido você a vir até aqui à frente. Quero convidar a irmã Márcia a cantar um louvor. E enquanto a irmã estiver cantando este louvor, Deus vai estar ministrando ao seu coração.
Nesta noite eu convido você a abrir o seu coração e a dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, usa a minha vida, usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha voz, usa o meu intelecto, usa a minha casa, usa a minha família, usa, Senhor, a minha vida. E se você carece de oração, eu quero convidar você a vir à frente. Os pastores estarão impondo as mãos sobre você esta noite. E nós estamos crendo no poder de Deus. Nós pregamos um Deus que ainda opera maravilhas, que opera milagres, e estar aqui esta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos esta noite. Enquanto a irmã prepara o louvor, nós vamos estar adorando e orando em seguida. Convido você a elevar os seus pensamentos ao Senhor nesta noite e a pedir a Ele neste momento para operar no meio da sua igreja, para operar no meio do seu povo, para trazer um real despertamento aos corações, às vidas, às pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Medita na letra deste hino e deixa Deus ministrar ao teu coração nesta noite. Se der vontade de falar em línguas esta noite, abra a tua boca e começa a falar em mistérios com Deus. Se esta noite há dons a serem exercitados aqui, pela graça do poder de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus tomar a tua vida esta noite, para a glória do seu nome. Maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. Senhor, esta noite. Quantos grãos de areia glorifique o nome do Senhor nesta noite. Adore o teu Criador nas águas, porque Ele é grande. Ame pelo Senhor nessa noite. Grande ao Senhor. O Senhor é grande. Diga que Ele é grande, que é maravilhoso. Não existe outro Deus tão grande assim. Grande. O Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, tu és rosa de Saró, sol da justiça, tu és resplandecente estrela da manhã, tu és alfa e ômega, tu és princípio e o fim, e teu universo tem Jesus
presença do Espírito Santo neste lugar. Tu és grande, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Nós declaramos que Tu és grande. Aleluia. Aqueles que podem, de mão levantada para o alto, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nessa atmosfera de glória, é que nós estamos reunidos à Tua casa, e nós sentimos, ó Deus amado, o Teu poder, e nós sentimos, ó Deus amado, a Tua glória sendo derramada sobre nós. Nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, em cada coração e em cada vida aqui esta noite, que há algo nas mãos, Senhor, que pode ser utilizado como uma bomba atômica nas Tuas mãos, que pode ser um canal de bênção para este bairro, para esta cidade, para a rua onde os Teus filhos moram, Senhor. Toma os Teus filhos pela mão agora, Senhor, e derrama a Tua glória, e derrama o Teu poder. Capacita os Teus filhos, Senhor, para ganharem almas para o Senhor, para serem, Senhor, um instrumento para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos sentir um pouquinho aí. Graças a Deus, meus amados irmãos, que mensagem maravilhosa para a edificação das nossas vidas. Vai. Amém, glória a Deus. O Senhor é misericordioso, né, irmãos? Oh, decanta. Aleluia. O Senhor é misericordioso. Ele sempre está com a sua presença nas nossas vidas. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, que bom sentir a presença do Senhor.